Oi, mansos, lindos e maravilhosos do meu Alcido Genteri do Café da Manhã. Como é que vocês vão, meus mansos lindos e meus mansos maravilhosos? Tem o Plague aqui na área, mansos. Minhas férias finalmente terminaram. Venho lhes apresentar em minha forma suprema, totalmente remasterizada, manos, para analisar o primeiro anime delicioso, madurinado, chapiscado da temporada. Só venham comigo, meus mansos lindos e maravilhosos, analisar Nekutoyu, manos, porque esse aqui é um daqueles animes com potencial para te deixar bichananado, mano. Só vem cá, filhote, porque esse é daqueles, manos. Vamos lá analisar o episódio do Dragão Gato, manos, do meu querido priminho, porque, mansos, tudo já começa com uma história aleatória de um reino aleatório, onde um dragão aleatório aparece para atacar fogo em uma cidade, porque sim, humanos devem tostar. E mansos, lindos e maravilhosos, esse dragão veio dar um recado flamejante nos humanos, mas corta para um tempo atrás antes dessa situação para explicar um pouquinho da narrativa, aonde um dragão, uma dragoa foi parir e, claro, como toda boa mãe na natureza, foi encontrar um lugar bacanudo para fazer a bota do seu filhote. E preparou ali um ninho protegido, fechando ele com lança-chamas. E, né, deu no pé, né, mano? Porque algumas mães répteis abandonam os ovos. Os ovos conseguem se desenvolver sem proteção ou sem o cuidado da mãe, ou por que motivo a mãe tinha que ir embora. E, claro, essa mãe foi de meteoro da saudade, sério, morreu com uma lança pros caçadores. Acontece que essa floresta, manos, é aquelas florestas iniciais onde as guildas de aventureiro mandam os novatos e farmar o primeiro XPzinho da vida. E infelizmente a mãe dele foi de meteoro da saudade. E uma gata randômica aleatória, muito da. Ai, que vontade de apertar essa coisinha. Também estava pelos dias de parir. E por uma coincidência do universo, foi parir justamente na caverna onde estava o ninho do nosso querido Prota. E uma vez chocado, nosso querido Prota nasceu junto com a ninhada da gata. Que é claro, gatos naturalmente têm um instinto adotivo muito grande. Ela mesma já adotou vários filhotes de diferentes raças. É claro, deu os cuidados que uma mãe gato poderia dar a um filho e tudo mais. E o coitado acabou sofrendo um bocado, porque, né, ele é um dragão, seus poderes e as suas magias são consequentemente muito, mas muito diferentes dos seus irmãos e tinham até vidas de tempos diferentes. Ou seja, seus irmãos não poderiam viver tanto. E a coitada da mãe foi pega no jutsu de invocação mais tarde. E é claro, eles vão crescer juntos. A mãe deixa os filhotes abandonarem o ninho depois de um tempo. O nosso querido dragão passa por inúmeras dificuldades. A mãe deles foi invocada por um humano, retirada da floresta à força. Um jeito bem bizarro de desenvolver a magia de invocação. Mas sim, a magia de invocação invoca um ser de algum lugar. Só que nesse universo não é necessário contratos como em Naruto. Você pode invocar um bicho do nada, provavelmente tendo que fazer algum ritual de subjugação posteriormente para que essa criatura te obedeça. Mas é um gato, né, mano? É um gato. Você vai invocar um gato. Não é tão complicado assim de domesticar, mesmo que seja um gato mágico.
E é claro, o nosso jovem dragão ainda foi feliz por alguns tempos, porque os seus irmãos voltavam de tempos em tempos para usar o coitado como uma espécie de babá, porque afinal das tantas, eles são ainda gatos e precisam parir as suas ninhadas. Então, eles estavam trazendo. Uma irmã voltou com o cunhadinho para parir os filhotes na caverna. Ele ajudou a criar várias gerações da própria família, inclusive netos. Os netos dos irmãos dele vieram para parir ali também. E ele era conhecido como Tio Asas. O Tio Asas treinava as futuras gerações. Inclusive, ele foi se desenvolvendo e descobriu que ele era adotado, porque ele achava que ele era um gato. Ele só descobriu ser um dragão muito depois. E mesmo assim, os filhotinhos provaram em nada se preocupar com isso. E ele ficou putaço da vida ao ver que alguns aventureiros estavam caçando a sua espécie de adotiva por causa da pele. E ele, putaço das ideias, foi bater real pros humanos. Se vocês caçarem ou tirarem a vida dos gatos sem nenhum motivo real, porque, né, por fome ou por caça, até ia, né? Só que aí ele queimou um pouco da cidade. Mais uma garotinha e seu bichano salvaram o dia. E o dragão fez paz. Na verdade, ele mandou a real pros humanos. Ou vocês deixam os gatos da floresta em paz, ou a gente queima vocês. Isso criou nesse reino um estigma de não judiar dos gatos, porque senão o poderoso dragão imperial viria fazer churrasquinho deles, imerecido. Só que aí, né, manos, o príncipe herdeiro do reino, que era ruim da magia, saía escondido todas as noites para praticar no pátio e encontrou, por um mero acaso, um gato com folhinha. Eu quero folhinha. Ai, manos, isso aqui mexe. Eu sou um pai de gatos, então eu entendo o sentimento. E, mansos, eles vão virar melhores amigos. Amigos de fé, porque, né? O garoto precisa aprender magia para ser um bom rei, e o gato, é claro, quer desfrutar das regalias que tem ter um rei como seu parceiro. E vai tentando ensinar, mas é claro, o estigma é muito sério no reino. Eles sabem que o poder do dragão imperial não é brincadeira, e judiar justamente da espécie de gatos que é protegida pelo dragão era uma péssima ideia. Esse dragão é um dos parentes do Tio Asas. E o Tio Asas, né, foi ao reino encontrar o seu parente. E é claro, já dando pânico no reino, que até tinha dado uma dura no coitado do príncipe. Só que, claro, o gato chega para apaziguar a situação e conta pro Tio Asas que está disposto a ensinar magia pro príncipe herdeiro para ele ser um bom rei. O cara tem um projeto em troca de simplesmente ganhar carinho. E ele pede uma audiência com o rei. Finalmente, ele revela sua forma de gato, porque, claro, ele aprendeu muita magia espiritual nesse tempo. Então, com isso, ele pode assumir uma forma de gato dragão e exigir uma audiência com o rei. O rei, é lógico que aceitou. E, mano, vemos isso aqui quebra todos os estereótipos. Um rei sábio aceitando uma audiência com o gato dragão sobre o protegido dele, querer ensinar magia pro filho dele e tudo mais. Que eles se tornaram amigos. E o gato até ficou sem graça do título de dragão imperial que ele recebeu e falou que era suficiente chamá-lo de gato dragão, porque ele foi criado por gatos, não como um dragão ou coisa do tipo, né? E tudo naquele reino mudou, porque nas próximas gerações, os reis e pessoas do reino passaram a adotar os dragões e gatos como símbolo do seu país. Pararam de judiar e de caçar aleatoriamente os gatos, o que é muito, muito bom, né, manos? Convenhamos, muito sábio da parte desse povo, né? E com isso, o Tio Asas continuou com seu trabalho de treinador, né, manos?
E apesar do episódio terminar com aquele clima de quase que de finalização de anime, sendo algo até bem triste, o tio Asas vai ter novas aventuras, ele vai se aventurar como gato dragão, coisa do tipo. Essa história ainda promete, humanos, não ficar só na chatice. E é isso, meus humanos lindos e maravilhosos. Deixa o like, se inscreve, liga este sininho cheiroso, maravilhoso das notificações. Só botem para mais.